Olá galera, vamos falar de expressões algébricas, parte 2. Agora falando de operações entre termos algébricos. Só vamos então relembrar o que são os termos algébricos. Então, lembrando que numa expressão algébrica xy² mais 2x cubo menos 4y mais 10, eu consigo enxergar aqui 4 termos e eu posso separá-los em 1xy² mais 2x cubo menos 4y mais 10, certo? Então eu posso perceber aqui, esses termos estão separados já em parte numérica e parte literal, tá? Para a gente poder enxergar melhor. E isso aqui vai ser importante na hora que a gente for fazer operações, porque as operações elas dependem muito desta parte literal, certo? Na verdade, é a parte literal que mais nos incomoda na hora de fazer operações com termos algébricos. Porque se fosse só número, era só juntar os números e acabou, fazer as operações do jeito que você conhece, né? Mas quando tem umas letras no meio do caminho, a gente tem que ter um certo cuidado para não acabar mudando totalmente o significado daquilo que a gente está escrevendo, certo? Então, vamos lá entender um pouquinho de soma e subtração para começarmos. Então, imagine que você tem uma maçã e você vai somar isso com outra maçã. Basicamente, uma maçã mais uma maçã são duas maçãs. Aí o que isso tem a ver com álgebra? Basicamente, a gente vai considerar que essa maçã pode ser um termo algébrico. Só que quando eu olhar para essa maçã como um termo algébrico, eu vou escrever o resultado dessa soma como 2 maçãs, certo? Esse 2 maçãs está representando duas maçãs. Não é lógico, né? Então, basicamente, se você tiver um conjunto de maçãs, né? 3 maçãs com 5 maçãs, você aprendeu lá no primário, né? Que isso vai dar um conjuntinho aí de 8 maçãs. O conceito é o mesmo para álgebra. Se eu considerar que cada maçã é um termo algébrico, então na prática, essas 3 maçãzinhas representam 3 maçãs mais 5 maçãs, e o resultado final é a junção 8 maçãs. Então aqui nesse caso a maçã poderia ser um x, um y ou qualquer parte literal de um termo algébrico. O que significa que na soma das coisas eu junto a parte numérica e eu só mantenho a mesma parte literal, certo? Vamos ver isso funcionando. Então, x mais x, 2x, 10y mais 7y, 17y, 25z menos 3z, 22z. Menos 20 mais 8, menos 12. E a letra que está acompanhando eles continua. Ó, 4xy mais 8xy, 4 com 8 vira 12. O xy continua ali. Então, basicamente, aqui, nesse último, por exemplo, xy representaria aquela maçã. Então, a maçã é o xy. Se eu tenho 4 maçãs mais 8 maçãs, isso me dá 12 maçãs. Eu mantenho a maçã exatamente da mesma maneira que eu escrevi a princípio, certo? E aí alguns exemplos um pouquinho mais complexos, onde eu tenho, por exemplo, o x². 1x², lembra que tem o 1 aqui? 1x² mais 4x² são 5x². 10xy² menos 1. Né? Esquece do 1, tá? A parte numérica é muito importante. Então, 1xy²z. Então, veja que é xy²z, xy²z. É um termo super difícil de ler, né? xy²z, mas perceba que é exatamente o mesmo termo. É a mesma parte literal, certo? Então, é a mesma maçã, por assim dizer. Se eu tenho 10 menos 1, eu tenho 9. 8π mais 10π, 18π. Olha esse que legal. Aqui eu tenho A e eu tenho B. Eu não junto A com B porque eles não são semelhantes, não é a mesma coisa, não é a mesma maçã. É como se eu tivesse 2 maçãs, mais 3 bananas, mais 5 maçãs. Eu posso juntar a maçã com a maçã, né? 2A com 5A dá 7A, legal. O 3B não, o 3B tem que ficar separadinho. E essa é a nossa resposta, essa é a solução, não tem mais para onde ir dali, certo? É bem importante vocês entenderem que na expressão algébrica nem sempre a gente vai estar procurando o resultado. Às vezes a gente só quer manipular mesmo a forma de escrever sem mudar o significado, certo? E aí, 10j menos 5i menos 3i, podemos juntar o menos 5 com menos 3, que dá menos 8. Né?
Isso aqui é a nossa solução da nossa expressão algébrica. Legal? Bom, e a multiplicação? Bom, para começar, vamos entender como que se multiplica x por x. X vezes x é representado por x quadrado. Eu estou usando aqui um quadrado justamente para trazer essa ideia. Todo mundo sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado, certo? Então, x vezes x aqui é representado por x elevado a 2, que não é por coincidência, chamamos de x elevado ao quadrado, certo? Muito bem. Aí, se eu pensar numa malhazinha quadriculada, onde eu tenho 2x de um lado e 3x do outro, isso é um retângulo, certo? Então, basicamente, eu posso fazer o lado vezes lado para ter a área desse retângulo, mas nesse caso, como eu tenho uma malha quadriculada, vamos aproveitar e pensar que cada quadradinho desses é um x quadrado, certo? Se eu juntar todos esses, eu tenho 6x quadrado, que é basicamente os 2x do lado esquerdo vezes os 3x da base. Então, basicamente, eu estou dizendo que 2x vezes 3x é 6x quadrado. O que aconteceu aqui? Eu multipliquei a parte numérica com a parte numérica. 2 vezes 3, que deu 6. E a parte literal com a parte literal. X com x, que nós representamos com uma potência, x quadrado. Por que representar com potência? Porque nós não sabemos o valor do x. Ele é desconhecido, ou variável no mínimo, né? E como a gente não sabe, eu não posso só colocar x e esquecer que ele foi multiplicado por ele mesmo. E a melhor maneira de representar que x foi multiplicado por ele mesmo é usando uma potência, que significa justamente isso, certo? Então, vejamos alguns exemplos disso. Ó, 2x por 5x, 2 por 5 é 10, x por x, x quadrado. Certo? Tá, mas e se já tivesse uma potência? Como é o caso do y quadrado? Aí eu junto y quadrado com y, dá y elevado ao cubo. Lembra que é potência? O que a potência faz? Pensa um pouquinho. Y quadrado é y vezes y, duas vezes. Aí quando eu multiplico de novo, eu tenho y multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Por isso do y ao cubo. E ó, se mantém. Menos 3z quadrado vezes 5z sexta, menos 3 com 5 dá menos 15. Z quadrado com z a sexta, z oitava. Por quê? Porque aqui eu tenho z multiplicado por ele mesmo duas vezes, e aqui eu tenho 6 vezes. Quando eu multiplico tudo, você vai montar isso, você vai chegar em o z multiplicado 8 vezes por si mesmo. Ou z oitava, mais fácil. Certo? E o último aqui, ó, menos com menos dá mais, ó, a regra de sinal continua valendo aqui. Menos 1 com menos 2 dá mais 2. E w é o cubo vezes w é a quarta. Muito simples, né? E aí, quando eu tenho letras diferentes? Que ali eu estava só fazendo com a mesma letra. Fácil. E se eu tivesse isso aqui, um retângulo x por y? No retângulo x por y, eu represento a multiplicação, mas não tenho como sair disso, né? Eu não sei nenhum dos valores, os dois são ou incógnitas ou variáveis. E aí, xy é, lembrando, x vezes y. É a melhor coisa que eu posso fazer, representar. E mais importante que isso, a gente costuma deixar em ordem alfabética. Não é exigência, mas é a melhor coisa a se fazer, porque deixa as suas expressões organizadas. Então, y vezes x, xy. Simples assim. Bom, e aí, se eu tiver um retângulo onde eu tenho 2y de um lado, 2x do outro, eu posso fazer uma malha aqui, no caso retangular, onde eu tenho um retângulo xy, outro retângulo xy, outro retângulo xy. Ao todo eu tenho aqui 4 retângulos xy. Certo? Mantendo aquela minha ideia de que eu fiz a parte numérica vezes a parte numérica, a parte literal vezes a parte literal. 2 vezes 2 dá 4, y vezes x, xy. Certo? E aí eu consigo perceber isso aqui, por exemplo. 4x vezes 3y é 12xy. Y quadrado vezes 15xy. Lembrando, aqui então é 1y quadrado. 1 vezes 15 é 15. E o y quadrado vezes xy ao cubo. Eu juntei o y quadrado com o y, né? Eu acabo multiplicando o y por si mesmo 3 vezes, e além disso, ainda multiplicado pelo x que já estava aqui. Tá?
E aí, ó, menos 7w à quinta vezes z quadrado. Só coloquei em ordem mesmo. E aí é a mesma coisa aqui embaixo. Olha só, o x cubo com x virou x à quarta, né? O z quadrado com z vira z ao cubo. Seguindo essa regra, você sempre vai conseguir fazer multiplicação entre dois termos algébricos, né? Quando for uma coisinha tão simples assim, né? Só um termo vezes o outro, certo? Muito bem, mas e se não for só um termo vezes o outro? Esse retângulo, por exemplo, ele é um número, 4, que deveria até facilitar a nossa vida, né? Porque é um número. E aí aqui, ao invés de ter um termo, eu tenho dois. X mais 5. Como é que faz multiplicação nesse caso aqui? Eu não sei o valor do x, eu não posso juntar magicamente o x com o 5, porque não conhecemos o valor do x, certo? E eu quero a área disso aqui. Muito bem, o segredo para fazer isso é o seguinte. Eu penso, nesse caso do retângulo, que esse retângulo, essa base, pode ser dividida em duas partes. Uma com x e a outra com 5. Afinal de contas, é x mais 5, né? Só que aí eu consigo montar dois retângulos. Se eu juntar esses dois retângulos, eu tenho o total, o retângulo maior. Só que o retângulo verde eu consigo calcular, que é 4 vezes x. E o retângulo azul é só 4 vezes 5, que é 20. Ou seja, o resultado dessa operação maluca aqui de 4 vezes x mais 5 é 4x mais 20. Olha que legal! O que a gente pode concluir disso? Que se eu multiplicar um número por uma soma, né, de dois termos, eu tenho que multiplicar esse número por todo mundo que está dentro desse parênteses, nesse caso aqui. Certo? Então, o parênteses ele nos ajuda aqui a representar essa situação onde eu tenho uma coisa vezes duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Eu poderia até colocar mais coisas aqui, eu coloquei só duas para facilitar um pouquinho, para a gente entender melhor isso aí. Certo? Então, 4 vezes x é 4x, 4 por 5 é 20. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui, né? Isso aqui é chamado de propriedade distributiva, porque a gente distribui a multiplicação. 5 vezes 2x menos 3, por exemplo. O 5 vai distribuir para os dois termos do parênteses. 5 por 2, 10x. 5 por menos 3, menos 15. O 2x também, ó, ele é um termo, tem uma letra, mas essa letra não vai nos incomodar. Eu vou multiplicar da mesma maneira. O 2x com o 4y, 2 com 4 dá 8, xy. O 2x com menos x, menos 2x quadrado, aplicando a mesma regra lá de trás. O x quadrado com 10, 10x quadrado, x quadrado com menos 5x, menos 5x ao cubo. É assim que a gente faz multiplicação e tá tudo resolvido, né? Ou será que não? E nesse caso? Nesse caso, a gente não tem só um número ou um termo vezes uma soma. Eu tenho uma soma vezes outra soma. E nesse caso, a gente pode simplesmente fazer o mesmo procedimento, só que dos dois lados. Eu quebro a parte de baixo em x e 6, e eu quebro a parte do lado também em x e 3. Só que aí, ao invés de ter só dois retângulos, eu tenho 4 retângulos. E perceba que quanto mais termos, mais retângulos eu vou formar fazendo essa brincadeira aqui. Só que aqui, olha só, esse quadradinho laranja, ele é x por x. Então ele é x quadrado. Esse retângulo roxo aqui, ele é x por 6, então ele é 6x. O amarelo é 3 por x, 3x, e o azul, 3 vezes 6, que é 18. Então eu tenho aqui 4 componentes que são resultado dessa multiplicação muito legal aqui entre duas somas, certo? Para a gente entender melhor isso aqui, para a gente não ficar só olhando para esse retângulo e ficando confuso com ele, vamos olhar para essa conta assim, né? X mais 3 vezes x mais 6, os dois entre parênteses, tá? Porque os dois estão representando mais do que uma coisa só, né? Uma soma de duas coisas, dando este resultado. Para a gente entender bem isso aqui, eu vou mostrar para vocês como que tradicionalmente a gente fala da propriedade distributiva. Eu falo para vocês que o x multiplica os dois termos e o 3 também. Então eu faço assim, ó, x multiplicando por x, x quadrado. X multiplicando por 6 dá 6x. Então os dois aqui, os dois termos amarelos estão escritos aqui como resultado desta operação aqui. E depois
eu faço a mesma coisa com o 3. O 3 vezes o x, que dá 3x, e o 3 vezes o 6, que dá 18. Depois de ter escrito tudo, aí eu consegui fazer, eu fiz a multiplicação. Inclusive, se você quiser, você pode até continuar isso aqui utilizando soma, né? Afinal de contas, esses dois termos do meio são semelhantes. Vamos olhar isso na prática, como que acontece? Olha aqui. X mais 1 vezes 2x menos y. O x por 2x é 2x². X por menos y é menos xy. O 1 por 2x é 2x e o 1 por menos y, menos y. Então, os 4 termos resultantes desta multiplicação aqui. E por último, o 2a mais b vezes a mais 5b dá todos esses 4 termos aqui. Depois, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, veja se você consegue compreender isso e replicar a ideia. Vejo vocês na próxima parte desse vídeo, que eu vou falar de potenciação, que é um pouco mais complicado do que isso. Vejo você lá.